Dados do Ministério do Turismo mostram que nos últimos 4 anos o turismo rural vem crescendo em média 15% ao ano. Atentos a esse mercado, empresários do Médio Paraíba buscaram apoio do poder público para elaborar um plano estratégico de desenvolvimento regional. Os patrimônios culturais e ambientais da região foram ponto de partida para um trabalho que hoje se estende a outras regiões do estado. O turismo rural vem se transformando numa alternativa econômica para os empresários do campo. Para conversar sobre esse potencial de geração de renda para o interior, convidamos a diretora do Instituto Preservale, Sônia Matos, o presidente do Conselho de Turismo da região do Vale do Ciclo do Café, Conciclo, Paulo Roberto dos Santos, e o coordenador-geral de convênios da Secretaria Estadual de Turismo, Marcos Pereira. Queria que vocês explicassem um pouco como surgiu esse projeto de recuperação do Vale do Café. Bom, Geisa, na verdade existe já uma atuação da sociedade e dos empresários ali na região que já tem cerca de 15, quase 20 anos. E foi a partir um pouco dessa tomada de consciência dos empresários, fazendeiros e outros segmentos da sociedade que a gente começou a se mexer, vamos dizer assim. Então, de início foi criado o Instituto em 94, com essa proposta de revitalizar as fazendas históricas para o turismo, um turismo sustentável que visasse, sobretudo, o conhecimento da história do Brasil, a educação das futuras gerações e a preservação desse patrimônio e também do patrimônio ambiental que nos circunda lá. Então é um processo que já vem há alguns anos e hoje envolve também os segmentos públicos, as prefeituras do interior, o governo do estado nas suas diversas secretarias e mesmo o Ministério do Turismo, o Sebrae Nacional. Nós já temos parcerias em diversas esferas. Recentemente foi feito um diagnóstico lá da região. Eu queria que vocês explicassem um pouco o que foi visto nesse diagnóstico e qual a agenda de ações propostas a partir dele. Há vários segmentos da sociedade, como eu falei, que já vem se movimentando e vem investindo. E não só empresários individualmente, mas esses empresários hoje já formam redes, como é o caso do Conciclo, por exemplo, que é um conselho formado tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público, e o Preservale, que é uma instituição privada, e no caso nós fizemos justamente um estudo em parceria com a Secretaria de Estado e com a Light, que é uma das grandes empresas ali da região, visando identificar quais são os pontos fortes, o que a gente já tem para oferecer, e o que esses segmentos necessitam ainda de apoio do setor público, mas não só, e aquilo que existe como demanda realmente. E há coisas que dependem exclusivamente do poder público, que são ações que a sociedade e os empresários não podem implementar individualmente. Paulo, você podia explicar um pouco como é que funciona o Conciclo e qual é a atuação de vocês lá na região? O Conciclo é um órgão que tem na sua formação as secretarias municipais de turismo dos 13 municípios que compõem a região do Vale do Café. Tem como membros também permanentes o Instituto Preservale, associações comerciais, hotelaria em geral, e tem um grande parceiro, o Sebrae. O Sebrae tem nos apoiado firmemente nas nossas ações, no sentido de capacitação. Identificamos agora, recentemente, as necessidades da sinalização da região. Esse é o maior desafio para nós. Nós, com o Conciclo, já solicitou ao governo do estado há 4 anos essa sinalização. Nós temos ali a Dutra, que é uma via importante, uma vitrine, né? E nesse encaminhamento desse documento que nós identificamos que poderia, no eixo Rio-São Paulo, que é uma grande massa de carros que passam ali por dia, e nós perdemos essa chance dessa divulgação de uma das regiões mais importantes do turismo histórico-cultural. Né? Existe um projeto no Prodetur, está aguardando a assinatura no Senado, para esse convênio, para que seja efetuada essa identificação
dos pontos turísticos e das cidades turísticas, né? Toda aquela região ali participou de um ciclo econômico importante. Quando a gente fala da recuperação histórica, é também a recuperação de toda uma discussão de como utilizar melhor todo aquele espaço e aquela história que está ali guardada e preservada nas fazendas. Como isso tem sido trabalhado junto aos proprietários das fazendas? Se eles têm essa visão também do potencial econômico que aquelas fazendas possuem? Olha, hoje no Preservale nós temos cerca de 30 fazendas, né, já abertas, a maior parte delas já interpretada. É um pré-requisito assim, para o ingresso no Instituto e também no site, que seja feita a pesquisa dessa história, né? E há vários historiadores da região e de fora da região que vêm se envolvendo com essa pesquisa. E a pesquisa não é muito facilitada, porque há muitas histórias que estão ainda para serem descobertas. Há muitos documentos que não são de fácil acesso. Toda a memória do ciclo do café ficou mais ou menos soterrada depois da abolição e do fim do Império. Isso, na verdade, é um trabalho que está sendo feito agora, mas existe já um esforço grande. Inclusive, isso se reflete num número de publicações grande que vem surgindo recentemente sobre o período. E eu acho que os proprietários hoje na região e também em outros lugares do estado, como você bem falou, estão muito conscientes da importância de recuperar essa memória. Não só porque isso também é um atrativo, né? Na verdade, o turista quer conhecer o prédio, a casa, mas ele quer saber quem foram os personagens, o que aconteceu ali, o que foi determinante ou decisivo na história do Brasil, que vale a pena ser descoberto ali naquele lugar. Mas eu acho que existe também um movimento da sociedade brasileira de se apropriar um pouco da sua identidade, do seu passado, buscar encontrar um valor maior, né? Um valor social, civil nessa memória. E isso eu acho muito bem-vindo, acho que é um movimento de cidadania cultural que o brasileiro encampou e que só vem crescendo. Eu acho que o turismo é uma ferramenta também para essa cidadania cultural. O Rio de Janeiro é o portal, historicamente, de entrada de turistas no país, né? E o programa de regionalização do turismo incentivará propostas não só no turismo rural, cultural, mas também no turismo ecológico, né? Nós sabemos que essas regiões têm aí um cenário histórico, visual maravilhoso. O Rio de Janeiro é um estado lindo e precisa ser divulgado e visitado. No próximo bloco, você vai conhecer algumas fazendas do Vale do Café. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossa reportagem foi à região do Médio Paraíba visitar algumas fazendas de café. Vamos ver. Nossa jornada começa pela Fazenda Vista Alegre. Famosa pelos saraus promovidos pelo Visconde de Pimentel, foi ali que surgiram a primeira banda de música formada por escravos e a primeira escola para filhos de escravos e crianças pobres das redondezas. A próxima parada é na Fazenda Santo Antônio do Paiol, onde se tropeça em pedaços da história. A Lei Áurea foi anunciada por este sino, mas a gente não tem certeza de que fazenda era, possivelmente uma outra fazenda da mesma família. A família tinha várias fazendas aqui na região. Aqui, restos dos equipamentos usados para a comunicação e estes dos trilhos do bonde que circulava nas terras da família. Neste armário ainda estão os remédios do hospital que tratava os escravos, mas todo esse acervo corre o risco de se perder pelas péssimas condições de conservação. Nesta casa, cupins devoram tudo. O cuidado com o acervo não corresponde à real importância que ele tem. Santo Antônio do Paiol foi doada há 40 anos para a congregação da Pequena Obra da Divina Providência. A Fazenda Santa Mônica, com belíssima sede às margens do Rio Paraíba, é uma das mais célebres da história do café, tendo hospedado Dom Pedro II e altas personalidades da corte.
Foi aqui, em 7 de maio de 1880, que faleceu o Duque de Caxias. Atualmente funciona como fazenda experimental administrada pela Embrapa e está em processo de recuperação com algumas obras já feitas. A Fazenda Cachoeira Grande foi restaurada e está muito bem conservada. No interior da fazenda, os visitantes fazem uma viagem ao século XIX. Do lado de fora, pode conhecer o Museu de Carros Antigos e as suas histórias maravilhosas. A Fazenda da Taquara é a única fazenda histórica que ainda produz café na região e pertence à mesma família há 5 gerações. Ela tem um problema sério: telhado e forro precisando urgentemente de conservação. A fazenda tem um acervo histórico importante com livros, mobiliário e roupas. Infelizmente, estão fora dos padrões para uma boa conservação. A Florença é hoje um hotel-fazenda. Na entrada, a Capela de São José das Botas, com santos em papel. Nesta sala se fechavam negócios. E para pernoitar na fazenda, os vendedores dormiam neste cômodo sem janelas para evitar contatos com as damas da família. A sala de jantar abriga, entre outras maravilhas, esta taça que um barão mandou fazer do formato do seio da mulher amada. A antiga senzala agora é alojamento para os hóspedes, e toda esta beleza já foi cenário de muitas novelas de época para a TV. Marcos, dentro do Prodetur, há algum projeto para a recuperação desse acervo cultural histórico dessas fazendas? Um dos principais projetos, ou seja, uma das principais responsabilidades que o novo secretário de Turismo tem pela frente, é a execução do Prodetur. É um programa que vem se desenvolvendo em várias etapas há mais de 4 anos, todas as etapas de planejamento, estudos, prospecções já foram concluídas e, mais recentemente, dependendo da autorização do Senado, para essa tomada de empréstimo junto ao BID. O projeto orça em 187 milhões de dólares e vai atender programas de regionalização, de sinalização, de marketing para o setor de turismo. Os recursos são destinados para resolver boa parte das demandas do setor de turismo no estado do Rio de Janeiro. E com certeza o turismo rural será beneficiado em vários aspectos, e não só na parte de divulgação, mas principalmente também no setor de infraestrutura. Serão criados equipamentos, serão reformados pontos turísticos de algumas cidades do interior. Hoje o turista que quer visitar a região, quer conhecer um pouco mais essas fazendas, como é que ele faz, como é que ele pode acessar esse roteiro turístico? Olha, há diversos sites hoje, o site do Conciclo, o site do Instituto Preservale, várias agências e operadoras também disponibilizam alguma informação. Nós acabamos, dentro do âmbito do projeto Ações Estratégicas de Revitalização do Vale do Café, que fizemos com a Light e a Secretaria de Cultura, nós fizemos um guia, que é uma folhetaria bastante completa sobre a nossa região, que contém um guia de hospedagem e alimentação de cada quadrante do vale. Nós temos uma região bastante grande e foi necessário esquadrinhar essa região para que o turista não fique rodando ali perdido. E ao contrário, para que ele possa aproveitar todas as áreas onde existem polos de hospedagem e também entretenimento, áreas de interesse cultural, ecológico, de lazer, além das fazendas históricas. Então nós fizemos um guia que compreende não só o atrativo das fazendas, mas também outros atrativos culturais
como museus, casas de cultura, lugares públicos e privados de interesse cultural, ambiental e também de entretenimento, lazer e gastronomia. Esse folheto, assim como as informações que resultaram nesse material, ou seja, as pesquisas, os dados que foram levantados, estão no site do Preservale, que é www.preservale.com.br. Essa roteirização é importantíssima porque ela dá um norte ao turista, né? Antes desse projeto, o turista ele não conseguia visualizar pela amplitude da área, ele não conseguia visualizar como ele se localizar na região. Então ele ia para Rio das Flores, depois ele ia para Vassouras e depois ele ia para Barra do Piraí. Ele não tinha uma referência para que ele pudesse ter o maior aproveitamento possível em cada município, né? Com essa roteirização, ele sabe que ele pode, em Valença, no município de Valença, que é um município muito grande, é o terceiro maior município em extensão territorial do estado do Rio, ele pode ter uma economia de tempo, ele pode visitar 2, 3 fazendas no mesmo dia. Estando em Rio das Flores, ele também está próximo a Valença, então ele faz um roteiro Valença, Rio das Flores. Se ele for a Vassouras, ele tem Barra do Piraí, que está entre Valença e Vassouras, que ele também se localiza. Vai na linha da integração dos municípios também para sua própria divulgação, quer dizer, você não pensar cada município divulgando sozinho o que ele tem de acervo e de possibilidade, mas... Esse problema da identificação dos principais pontos turísticos não é só dessa região do Vale do Ciclo do Café. É verdade. Acho que todas as regiões do estado, do Rio de Janeiro, principalmente no interior do estado do Rio de Janeiro, existe essa grande demanda, ou seja, a política de regionalização, de informação, de identificação das necessidades de cada município e da vendagem dos serviços de turismo em todo o estado do Rio de Janeiro. Os engenhos de açúcar na região norte fluminense também já começam a ser recuperados. Vocês vão ver no próximo bloco, não saiam daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A nossa equipe de reportagem foi a Quissamã e conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. No dia da nossa visita, o secretário Haroldo Carneiro da Silva recebia também uma comitiva de franceses da Bretanha. Eles vieram fazer uma preparação para a vinda de empresários franceses e também do presidente da região da Bretanha, que provavelmente virá em setembro, juntamente com o presidente da Federação das Indústrias da Bretanha. Eles estão prospectando lugares para investimento e escolher o Brasil na América do Sul, dentro da América do Sul, escolher o Rio de Janeiro. E estão visitando o estado para identificar oportunidades de negócio. O royalties do petróleo um dia acaba junto com o petróleo, que é uma indústria finita. Então nós estamos buscando desenvolver diversas atividades econômicas. E uma delas que a gente considera muito importante e com potencial muito grande de desenvolver é justamente a indústria do turismo. Já que nós temos aqui a maior quantidade de fazendas históricas do ciclo do açúcar no Brasil. São mais de 20 casas de fazendas do século XVIII, século XIX e início do século XX. Em 2005 nós fizemos uma cooperação com o Instituto Preservale e que aqui trouxe um pouco do know-how que é desenvolvido lá no Vale do Café, na região de Vassouras, Valença, né? Onde o turismo histórico-cultural está bem desenvolvido. E nós estamos buscando trilhar o mesmo caminho, recuperando sedes antigas, estimulando os proprietários de fazendas a abrir suas portas para receber turistas, né? Estamos incentivando agora a implantação de um hotel numa das casas mais suntuosas, que é a Fazenda Mandicoera. Essa casa que está aqui, a Casa de Artes, que era uma antiga cavalariça da Fazenda Machadinha, que foi adaptada para um restaurante típico com as comidas produzidas com as receitas das senhoras das senzalas aqui da Fazenda Machadinha, que tem tido um absoluto sucesso. Esse projeto aqui da Casa de Arte Machadinha já foi vencedor de 2 prêmios, um da ONG Cidade Viva, do Rio Sociocultural, de geração de renda através da cultura, e o outro de destaque em gastronomia no estado do Rio de Janeiro no ano 2009,
conferido pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não existe turismo sem um serviço de qualidade. Buscando, né, preencher essa deficiência, porque já que aqui não é um município tradicionalmente com a indústria do turismo, nós estamos também fazendo a parceria com uma outra região da França, que é a Alsácia, que a gente já vem fazendo intercâmbio desde 2006 e que finalmente esse ano estamos construindo um laboratório onde funcionará uma escola de hotelaria e gastronomia com a parceria com o Instituto Federal Fluminense para a formação de jovens para poder atender os restaurantes e hotéis da região, não só de Quissamã, mas como toda a região. E com isso também acredito que podemos ter uma excelência em serviços, já que a França é top no mundo em serviços turísticos. Bem, a gente falou aí de recursos que existentes, no caso de Quissamã, para a recuperação dessas fazendas e do problema, do gargalo, que é justamente a formação de pessoal. Como lá no Médio Paraíba isso tem sido trabalhado? Capacitar pessoas para atuar nessa área de serviços turísticos. Bom, nós temos a escola do SENAC, ali em Vassouras, que ela vem capacitando em algumas áreas, né? A área de panificação, a tecnologia de alimentos, controle de alimentos, mas nós temos uma carência, que seria a capacitação, porque nós gostaríamos muito de ter a presença do SENAC na nossa região. O Instituto Preservale, no qual sou vice-presidente, está atento e nós temos um pleito em relação à Fazenda Santa Mônica, que foi mostrada, né, que é um espaço de quase 2.000 metros quadrados de área construída. São 3.000. São 3.000 metros de área construída. É um espaço importantíssimo, né? Nós temos camadas da história com os proprietários da fazenda, que foi o Barão de Juparanã, genro do Duque de Caxias, né? E é uma fazenda que já teve teve seu telhado restaurado, né? Então a casa não cai mais, né? Já houve um projeto e processo de desculpinização da casa, mas o Instituto Preservale e o Conciclo, nós temos como um sonho, né? Seria uma escola de hotelaria situada nessa fazenda, né? Acredito que atenderia a demanda e com uma vantagem. O SENAC hoje ele presta um serviço fantástico, né? Mas ele forma um garçom, um chefe de cozinha para uma hotelaria internacional. A característica do turismo em fazendas históricas, a gastronomia é diferente, né? Se você colocar vou dar um exemplo, uma carne de porco fatiada, está lá no Copacabana Palace, é assim que se serve, mas numa fazenda é muito mais bonita aquela peça inteira, né? Então o que nós percebemos é que a nossa necessidade ela não é atendida por uma falta de uma estrutura regional. Na verdade, seria uma escola que atenderia a todo o país, porque o turismo rural, assim como o turismo histórico, cultural, ele carece de uma formação específica. Como o Paulo muito bem falou, um cozinheiro que aprende no SENAC, aqui em Copacabana, ou lá em Vassouras, ou mesmo em Minas, a cozinhar para um hotel 5 estrelas, ele dificilmente vai ter o contato com os elementos culinários, os condimentos, as receitas, os ingredientes e até a apresentação de uma culinária rural. Da mesma forma, uma arrumadeira que aprende a usar determinados ingredientes ou produtos de limpeza num hotel que é basicamente de vidro, de aço, de materiais sintéticos, quando ela vai trabalhar numa fazenda que tem os pisos de madeira, obras de arte, não é, elementos de decoração que são históricos, que são às vezes valiosos, ela tem que se reciclar, ela não pode usar o mesmo tipo de material. Da mesma forma um recepcionista, da mesma forma um garçom, um recreador. E como nesse caso específico, a Secretaria de Turismo vê a possibilidade, com esses grandes eventos que o Rio vai sediar nos próximos anos, poder fazer essa junção, quer dizer, aproveitar esse grande momento, que não é só da cidade, mas é do Estado, para
formar aí essa mão de obra, capacitar e possibilitar que esse acervo todo que a gente tem histórico possa mesmo se desenvolver. Todas as regiões do nosso estado poderão receber projetos específicos de qualificação profissional para o setor de turismo nos próximos 4 anos. O desafio é preparar a mão de obra para atender a demanda da Copa do Mundo, das Olimpíadas, de outros grandes eventos que podem surgir. Ou seja, nós temos aí, batendo a nossa porta, a visita do Papa ao Brasil e ao Rio de Janeiro. E, enfim, nós não estamos falando apenas de 2 eventos, ou seja, o Rio de Janeiro hoje é a capital do turismo. Estaremos aí com um grande desafio pela frente e os investimentos precisarão ser pontuais, atendendo a necessidades específicas do setor. A capacitação, a qualificação, na escala, na ordem de grandeza dos investimentos, via de regra, o mais barato. O investimento mais barato é o da qualificação profissional. E ele tem 2 diferenciais. Primeiro, que ele é permanente, ou seja, uma vez formado, um jovem, uma mulher, um pai de família, ele incorpora aquele investimento na sua vida, aquilo se transforma numa melhoria de salário para ele, se transforma numa melhoria da formação que ele pode dar ao seu filho, no exemplo que ele dá ao seu filho. E o segundo aspecto é que, como essa é uma área muito carente no Brasil, no Rio de Janeiro também, mais ainda no interior, essa capacitação ela geraria um tipo de resultado que vai extravasar as fronteiras do Estado. Quando eu falo que essa escola poderia ser uma escola nacional, é porque realmente essa é uma atividade no Brasil nova, incipiente, que carece dessa formação. Pelas características de Santa Mônica, que é uma fazenda, uma das sesmarias mais importantes do Império, ela fica na beira do Rio Paraíba do Sul, ela já conta com um projeto experimental de excelência da Embrapa e o nosso interesse é de forma alguma afastar os parceiros, é integrar os parceiros. A escola poderia dar também formação para jovens do meio rural que queiram aprender, por exemplo, sobre agricultura orgânica, sobre guiamento ecológico. Atrás da Fazenda Santa Mônica, hoje existe o Parque Estadual da Serra da Concórdia. Tudo uma série de ações que você pode... Não é integrar naquele espaço, sendo um grande balão de ensaio para o desenvolvimento do turismo rural e cultural em todo o Brasil. Desenvolvimento como um todo, né? Uma ação vai puxando a outra. É isso aí. Assim forma as cadeias produtivas locais. O sucesso do turismo rural depende de uma ação coordenada entre as esferas pública e privada. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Com os eventos programados para os próximos 4 anos, o Rio de Janeiro vai abrigar milhares de pessoas. A oportunidade de negócios e o crescimento para as cidades é enorme. Qual é o papel do setor público, do privado e do terceiro setor da sociedade civil organizada nesse processo de trazer o turismo rural para a agenda do desenvolvimento do Estado do Rio? O setor público, né, principalmente o governo do Estado do Rio de Janeiro, são as ações macros. São os grandes programas, os grandes investimentos, os grandes projetos e, é claro, e as parcerias caminhando juntos. Ou seja, o setor identifica a sua demanda, apresenta a sua demanda, viabiliza-se o planejamento estratégico dessas ações e executa essas ações em conjunto com o setor que está pleiteando essas ações. Os empresários investem, os empresários buscam essa parceria, mas os empresários encontram dificuldades, porque os pacotes vêm prontos. Os empresários não são ouvidos para atender às suas necessidades. Tivemos agora um encontro na Secretaria de Turismo, na qual foi apresentado um projeto Rio Competitivo. Estamos aguardando para que esse projeto seja detalhado, né, para que nós possamos realmente tirar proveito, né, desse projeto. Estive presente representando o Conciclo e estamos esperançosos, porque nos foi dito que nós ganhamos um grande presente. Que projeto é esse? Bom, o projeto Rio Competitivo, ele parte do princípio do desenvolvimento, né, de ações voltadas para qualificar o setor. Ou seja, são pesquisas de campo envolvendo a todos os setores da economia local,
Ele vai atender, a princípio, a 10 municípios indutores do setor de turismo e procura-se, com a execução desse projeto, desenvolver ferramentas de geração de dados e estatísticas que possam contribuir na formação de políticas públicas de turismo. Que municípios são esses? Já existem 5 municípios indutores no nosso estado, é o Rio de Janeiro, Búzios, Paraty, Petrópolis e Angra dos Reis. Os 10 novos municípios que estão pleiteando e já vão receber esse projeto. Maricá, Niterói, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Teresópolis, Nova Friburgo, Itatiaia, Resende, Valença e Vassouras. O foco desse projeto são pesquisas para levantar quais são as necessidades efetivas. Exatamente. E qualificação do setor. Não só do público-alvo, mas dos comerciantes, dos empresários do setor, o levantamento de dados que gerem estatísticas fidedignas e das reais necessidades de cada município. Ele é executado numa parceria público-privada, tem o envolvimento do SEBRAE, da FGV, com recursos do governo federal, e a contrapartida estadual é abrir as portas dos municípios para que esse trabalho possa ser realizado com sucesso. Nós ficamos felizes porque, segundo o Marcos falou, o empresariado vai ser ouvido, porque até então o empresariado é muito pouco ouvido. Nós recebemos muitas vezes consultores que vêm com fórmulas, com pacotes inspirados em outras regiões turísticas e que não se adaptam à nossa situação, à nossa condição. Então, segundo o Marcos, esse projeto, né, ele vai atender ao empresariado, né, porque o empresário sendo ouvido, ele vai realmente dar o seu diagnóstico, o seu depoimento. Nós acreditamos que o programa de regionalização não vai dar certo sem a participação do setor. Queremos opinar, Marcos, porque, inclusive, corrigir algumas distorções, tipo, nós temos um conjunto arquitetônico fantástico. Além da Fazenda Santa Mônica, nós temos a igreja, que fica a menos de 300 metros. Em Juparanã, né? Juparanã, que é um distrito lá de Valença. Essa igreja, ela teve a tutela, né, financeira do Barão de Juparanã, na época, no século XIX. Nós temos uma belíssima estação ferroviária em Juparanã. E num raio de 2 quilômetros, nós temos um conjunto arquitetônico que tem uma mácula. Nós temos uma cicatriz, que é um prédio belíssimo, que é o prédio chamado Prédio da Princesa, na qual a Princesa Isabel ficava hospedada, e esse prédio hoje ele é ocupado por uma clínica de dependentes químicos. Isso é uma grande distorção, porque nada contra uma clínica de dependentes químicos, pelo contrário, apoiamos, mas não num prédio histórico, no qual nós somos impedidos, eu como presidente do Conciclo e vice-presidente do Instituto Preservale, não tenho acesso a esse prédio, né? Nós não temos. Então nós esperamos que seja corrigida essa distorção para que nós possamos ter essa grande integração desse patrimônio em Juparanã. Justamente esse projeto, Ações Estratégicas de Revitalização do Vale do Café, nós desenvolvemos com esse objetivo de oferecer aos setores públicos e também aos setores privados, ao terceiro setor, um leque de diagnósticos, de análises e de avaliações e sugestões que respondem por vamos dizer assim, é um estudo pioneiro, mas é um estudo muito consistente. Nós envolvemos uma equipe enorme, estatísticos sênior do IBGE, dos melhores museólogos brasileiros, dos melhores arquitetos com especialização em patrimônio, gente da área de negócios, da indústria criativa. Nós temos um conjunto de sugestões ali e de indicações de projetos que deve ser analisado pelo Rio Criativo. Até porque esses indicativos serão aproveitados. Sim, e, com se certeza. possível, com a contribuição de ambas as partes, né, que se torne uma ferramenta foi eficaz esse o para objetivo. o setor. O nosso objetivo foi exatamente esse, foi oferecer aos governantes, aos gestores públicos, aos gestores privados, à sociedade, até empresários, dicas e opções de investimento que hoje são extremamente necessários, oportunos, e eu digo mais, nem tudo vai custar ao governo dinheiro. Há coisas que dependem basicamente de uma sinergia.
O Paulo colocou muito bem aí a questão de Juparanã, por exemplo, que é um distrito hoje muito prejudicado na administração de Valença, e é um distrito que tem uma força, um potencial cultural, histórico e ambiental tremendo. Ele tem um conjunto patrimonial fascinante, ele é cortado por uma estação, por uma estrada de ferro ativa, tem 3 estações, além da estação de Juparanã, tem a de Barão de Vassouras e tem a de Lacerda. Ali poderia surgir um trem turístico com um volume de investimentos mínimo, porque a MRS, que é a concessionária, é obrigada a ceder horários e deveria ser obrigada a prestar serviço à comunidade, porque ela atropela bois, taca fogo nos pastos, inadvertidamente, mas são prejuízos que as comunidades sofrem causados pela operadora da ferrovia. Então, ela, mais do que justamente, com certeza, teria todo o prazer em beneficiar aquela região. E nós estamos dando esse estudo já pronto. Não há que gastar, nesse caso, em levantar os dados. Os dados estão compilados, foi feita uma pesquisa estatística, foi feito um questionário aos proprietários, foi feito também um trabalho de campo extensivo. Você vai ver o número de monumentos e municípios e lugares que foram visitados é bastante grande. Então, é uma ferramenta que está pronta para uso. Só complementando, a contrapartida do Estado entra exatamente nesse ponto, em abrir as portas desses municípios, abrir as informações para que esse projeto, né, tenha êxito, que seja repleto de êxito. Então, esse levantamento, todo esse estudo que já foi feito, ele será com certeza aproveitado e o setor será ouvido, né, e participará efetivamente do resultado das ações a serem implementadas, enfim, e executadas em nosso Estado. Eu acho que a gente chega aí ao ponto de convergência, e aí já chegou também o final do programa, está na hora de encerrar. Eu queria agradecer a sua presença, Paulo, Sônia, Marcos, e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.